Eu acho que tem um ponto aqui que nós tratamos, comentamos na nossa live da semana passada, quando nós olhamos para a diversidade cultural, para a dinâmica cultural de uma nação, nós encontramos diferentes níveis de interação cultural. Nós temos uma estrutura cultural mais regional, aqui em Portugal mais distrital, no Brasil talvez mais a nível de estado. Depois nós temos também uma cultura nacional. Então, o Evangelho ele nos obriga a olhar com uma certa complexidade para esse cenário, mas também, como eu falei antes, com um dinamismo nesse cenário. E quando nós olhamos para a história, especialmente aquele campo do Antigo Testamento que o pastor Antônio comentou, nós vamos ver que o próprio povo de Israel, os hebreus, eles não tinham uma cultura homogênea. Muitas vezes, ao ler as escrituras, nós pensamos que havia ali um povo totalmente santo, puro, que era intensamente obediente aos mandamentos do seu Deus. Entretanto, nós vemos que não é assim. Lá em Gênesis 30, 31, quando Jacó vai sair das terras de Labão, Raquel rouba os ídolos do lar do seu pai. Depois, nós temos vários momentos de interação dos judeus com os povos, ou os hebreus com os povos daquelas terras. Eu me lembro aqui de um texto em 2 Samuel, acho que ali pelo capítulo 23, 24, quando Davi ele vai construir um altar e ele vai a Araúna, e Araúna era um jebuseu, e Davi compra, né? Ele interage com Araúna, que era jebuseu, lá nas terras de Gade, e ele não toma pela força aquela terra, ele negocia a venda daquela terra com aquele homem. Então, havia aqui interculturalidade, né? E havia uma presença, uma troca de informação, uma troca de hábitos, uma troca de moralidade, de preceitos morais, com o povo de Deus, desde os primórdios. Em toda a narrativa do Antigo Testamento nós encontramos isso. E, portanto, é algo que não está destituído da igreja, da sua história e da obrigação do cristianismo ou do cristão nos dias de hoje. E aí eu diria que, pensando um pouco nisso que o professor Antônio falou, né, Deus poderia chegar no coração de Cornélio de qualquer maneira, mas escolheu fazer isso através de Pedro, que estava ali com um enraizamento cultural muito forte, querendo preservar as suas tradições. Se Deus usou esse caminho, ele usou esse caminho para deixar um legado de aprendizado para a igreja. Ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia chegar no coração daquele homem de qualquer maneira. Mas se foi esse o caminho, ele não foi ao acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus faz tudo com um plano e um propósito eterno. E se ele fez dessa maneira, ele fez para nos ensinar como nós temos que nos portar e como nós temos que nos relacionar aplicando esses princípios de interculturalidade, que, como eu falei antes, estão presentes em toda a narrativa bíblica. E eu diria algo que me parece ser o caminho talvez o mais árduo, mais difícil, mas o mais exitoso para nós aplicarmos esses princípios da interculturalidade que o pastor Antônio falou, que é negar a si mesmo. Jesus lá nos evangelhos, Lucas 9, né, se não me engano, ele vai dizer, olha, aquele que quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E negar a si mesmo não é apenas deixar a prática do pecado. Negar a si mesmo é abandonar o seu ego, o seu próprio eu, para cumprir um propósito eterno. E a interculturalidade é isso também, é uma tomada de cruz, é carregar a cruz, onde a minha tradição, onde os meus preceitos culturais que me foram ensinados ao longo da minha história, desde a minha infância, não podem prevalecer na minha relação com outros povos, etnias e culturas, etc., a fim de que o evangelho que eu carrego, se for o ponto mais importante, o centro da minha vida, a razão da minha existência, seja ele, então, que me conecte com as culturas. E não a minha cultura me levando a me conectar com culturas, mas o evangelho, que é a primazia, que é o centro da minha vida, seja o elemento de conexão. E aí sim, né, se o evangelho for a primazia da minha vida e o elemento de conexão, então eu tenho que me esvaziar da minha cultura, eu tenho que me esvaziar de mim para conseguir me relacionar. E aqui eu penso que se nós seguirmos esse caminho, que como eu falei, eu acho que é o caminho mais exitoso, talvez seja difícil, porque nós temos que fazer um grande exercício espiritual para alcançar isso. Mas se nós fizermos, eu acho que muita militância, muita tensão, muito conflito que há nessas questões,
ficariam minimizados ou até desapareceriam. Semana passada nós comentamos, olha, acho que foi na semana passada, nossa live semana passada, quando nós nos achegarmos diante do grande trono do nosso Deus e passarmos lá, né, os livros forem abertos e passarmos pelo julgamento, ele não vai julgar ninguém pelo seu passaporte, pela sua cidadania. Ele vai julgar pelos que estão lavados pelo sangue do Cordeiro e aqueles que não receberam a marca do Espírito Santo. Então, Deus não vai olhar para nós como brasileiros, como portugueses, ucranianos, angolanos, etc. Ele vai olhar como uma alma que encontrou Jesus ou não encontrou Jesus. E nós, como cristãos, temos a obrigação de cumprir esse propósito. Se nós estamos fora do Brasil, estamos no estrangeiro, em várias regiões, aí temos ouvintes de vários países, por que nós estamos onde nós estamos? Eu creio que eu não estou onde eu estou pela minha simples vontade. Eu estou onde eu estou, tenho certeza, por um plano, um propósito de Deus. Eu tenho que me esforçar para cumprir esse plano. E isso demanda, então, essa interculturalidade, não a multiculturalidade, não saber que faço parte de um grupo, como o pastor Antônio falou, depois um outro grupo do lado e um outro grupo, não. Mas esses grupos interagindo e eu aqui presente nessa interação, participando, sendo um participante, um co-participante de todo esse processo que Deus está operando em todo o mundo nos dias de hoje, através de missionários aí cristãos, principalmente, né, espalhados por toda a